do Senhor Jesus Cristo, no momento que ele chama pelo menos aí 4 discípulos, né? Mateus 4,18, olha o que diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. 21, passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Lucas 4,16, vamos lá? Lucas 4,16, mostrando, eu quero mostrar o texto, tá, irmãos? O costume do Senhor Jesus Cristo é frequentar a igreja, e na verdade a igreja é o nosso termo atual, porque o judeu não chama de igreja, né? É a sinagoga. Então vamos lá. Lucas 4,16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Por que indo para Nazaré? Porque a residência fixa de Jesus já não era mais Nazaré, era em Cafarnaum. Então ele saiu de Cafarnaum, foi para Nazaré. Chegando em Nazaré, era sábado, ele foi para a sinagoga. Lucas 10:1, mais adiante um pouquinho. A sequência, irmãos, que eu estou mostrando é: os discípulos têm um encontro com Jesus, que nós lemos, chamando os pescadores, né? Eles estavam trabalhando. Depois, mostrando Jesus, levando, aí ele já está com os discípulos, levando os discípulos para a igreja, e agora enviando os discípulos. É um processo. Lucas 10:1 e 2. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, nós abençoamos a leitura da Tua palavra. Tocamos, ó Deus, em algo que produz vida, força, que tem espírito. As Tuas palavras têm espírito e têm vida. Nós oramos para que esse espírito da vida possa estar conosco nesse lugar, ministrando sobre nós entendimento, conhecimento e principalmente o nosso coração receptível à Tua palavra. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós temos aí a sequência, essa sequência de primeiro ter um encontro com Jesus, que Jesus chamando eles, que estavam lá pescando, o outro consertando rede. Depois os discípulos vão para a igreja com Jesus, quando ele vai em Nazaré, e como era do seu costume, no sábado ele foi para a sinagoga. E depois então Jesus envia esse aqui outros 70, porque temos a missão dos 70. Essa aqui não é a missão dos 70. Tem esse momento aqui, que ele envia 70 discípulos, para que fosse, antes dele chegar na cidade, que eles chegassem primeiro que o Senhor Jesus. E depois tem a missão dos 70, que ele sai evangelizando. Mas o que me chamou aí, que é a atenção desse texto que eu o fiz colocar aqui, é porque ele faz uma advertência, que nós vamos tratá-la daqui a pouco. No primeiro texto de Mateus, quando nós vemos Jesus realizando 2 chamados, um chamado foi de Jesus fazendo para os irmãos Pedro e André, e o outro foi Jesus chamando os irmãos João e Tiago. O que mais desperta a atenção nessa narrativa é a forma pronta de como os rapazes atenderam o chamado, que isso tem uma explicação também. Pedro e o seu irmão André estavam trabalhando, e eles estavam em plena atividade profissional de pescaria, era a profissão deles, estavam em atividade mesmo, na obra, não obra espiritual, né? Na obra secular, quando Jesus chegou e fez o convite. E a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram as redes. Os rapazes, Pedro e André, foram radicais e passaram a seguir a Jesus imediatamente. Como eu disse, tem uma explicação, eu vou dar.
E com Tiago, João e Tiago não foi diferente com eles, com esses meninos também, não foi diferente. Eles estavam trabalhando, estavam na companhia do pai, inclusive, estavam consertando as redes, quando o Senhor Jesus fez a solicitação, ou o chamado. A Bíblia diz que eles no mesmo instante deixaram o barco e o pai. O barco e o pai. E foram seguir ao Senhor. O que nós entendemos aqui com essa passagem é que existem pessoas que chegam chegando e não tem tempo ruim. Tem gente que entra realmente no Evangelho de cabeça, mergulha fundo na vida, no relacionamento com Deus e só cresce. E tem gente que fica pelo meio do caminho. Não foi o caso aqui que nós temos de Pedro e André, nem de João e Tiago. Essa prontidão com a qual eles atenderam essa palavra do Senhor, é porque o que existia na época era o seguinte: existia a escola de rabino, e os pais desejavam que os seus filhos participassem dessa escola com os rabinos, com os mestres, porque era honra, eles seriam treinados para ser doutores, então eles teriam proeminência na sociedade, e os pais queriam isso, e quando juntavam aquelas crianças, não podia ter um único erro, por menor que fosse, os meninos eram devolvidos para os seus pais. Então vamos dizer assim, era um baita de um teste, era um vestibular todo dia, era uma prova todo dia, né? E então quando o Senhor Jesus chegou, que ele já havia sua proeminência, não era um desconhecido, quando Jesus chegou e chamou, gente, aquilo foi um prêmio, aquilo foi um presente. Como é que um homem dessa monta, dessa autoridade, desse perfil me chama para estar com ele? Agora. Então quando Jesus chamou a Tiago e João, e que eles estavam junto com o pai, consertando as redes que Jesus chamou, é bem provável que o pai tenha dito assim: filho, deixa, larga tudo, larga aí, pode deixar a rede, eu conserto, vai. Porque naquela época havia essa proeminência de ser um discípulo de um rabino, discípulo de um mestre, e Jesus aos 12 anos de idade já dava um banho nos doutores, aos 12 anos, então quem era Jesus agora aos 30? Então vai, filho. Havia isso, havia essa prontidão. Mas ao mesmo tempo a gente entende aqui que tem pessoas que quando recebem um convite, só vai. Esses rapazes aqui, eles atenderam ao chamado e passaram a caminhar com o Senhor, e dentro desse processo de caminhada com Jesus, obviamente que o Senhor os levou a frequentar a sinagoga, os levou, óbvio, ele era o mestre, levou a frequentar a igreja, digamos assim, a nossa leitura atual, da época. Então, era de costume o Senhor Jesus ir na igreja? Era. Então, irmãos, as pessoas que querem ser crente em casa não vão conseguir. É impossível você estar desconectado do corpo e servir a Deus. Ninguém que tenha um dedo doente, arranca o dedo e entrega para o médico. Doutor, quando o dedo estiver bom, o senhor pode ligar para mim? Ou então, quando que eu posso ligar para o meu dedo estiver bom para botar no lugar? Então, muitas pessoas estão fragilizadas, adoentadas, quebradas, e só vai ser tratado no corpo. Como que Yoshi e Luana estão sendo tratados? Gente, era, como a Luana colocou aqui, havia a quinta-feira que praticamente ninguém conseguia falar. Eles falavam, dado a situação, a circunstância, a crise que estava no matrimônio. E hoje, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, eles estarão indo e não vai ter mais o pastor Campo do lado. Mas eu falei para ele: você já está preparado, você agora já está pronto para essa caminhada, dado ao que a gente vê de frutos na vida deles. E esse tempo, eles estarem congregando junto com o Senhor Jesus Cristo, de irem para a igreja junto com Jesus, é o nosso caso de nós estarmos congregando, de estarmos indo à igreja,
Porque é um tempo de aprendizado, um tempo de conhecimento bíblico. Irmãos, qual é a função do pastor quando prega uma mensagem? O que o pastor prega a mensagem, pega a Bíblia? O que o pastor está fazendo aqui, irmãos, é interpretando o texto bíblico. O que eu estou fazendo aqui? Pegando o texto bíblico e mostrando coisas que muitas vezes você não viu e que Deus revelou para o pastor. Então, estar na igreja é um momento de aprendizado, de renovação, de revelação. Quantas e quantas vezes, irmãos, você não recebeu revelação de Deus aqui, revelação para a sua vida. Agora, querer isso em casa, esquece. Ninguém cresce em casa, atrofia em casa. Ninguém vai conseguir ser crente, vai crer em Deus, mas não vai usar a sua fé, porque a fé depende de ouvir. Mas isso eu posso fazer ouvindo rádio, ouvindo vídeo, TV, assistindo, etc. Desconectado do corpo, não cresce, atrofia. Então nós podemos assim inserir nesse pacote o discipulado de conhecimento. Quando ia na igreja era e depois na caminhada com Jesus, nesse pacote de discipulado, caminhando lado a lado com o Senhor, as parábolas que Jesus dava, com as explicações, as orações que Jesus fazia, os milagres, as curas, eles vendo o comportamento do seu mestre. Bom, tiveram uma caminhada junto, e no início Jesus fazia a obra, e eles só assistiam. Gente, se você ver o início do Evangelho, Jesus faz tudo e os discípulos não fazem nada. O que os discípulos fazem nesse primeiro momento? Nada, só vê, só acompanha. Jesus sai realizando tudo que tem de fazer. Lembrando que Jesus congregava com eles no templo, que também era o exemplo que Jesus estava dando. Estavam junto com Jesus o tempo todo. Até que veio uma nova fase, a fase de assumir um compromisso mais sério com o seu pastor. Essa fase na vida dos discípulos, um dia ia chegar. Estavam caminhando com Jesus, e chegou essa fase para eles, como chega para cada um de nós. Depois de um certo tempo de estar convivendo com Jesus, eu creio que seja absolutamente normal assumirem um compromisso, e foi assim que aconteceu. Eu vejo como um processo normal da vida, aqueles que começam a caminhada no Evangelho, e então chega o tempo de colocarem a mão no arado, e de colocarem a mão na massa. Então Jesus os chama para uma missão, dando para eles uma tarefa. Agora, eles não são mais crentes de banco, eles não estão mais somente ouvindo Jesus pregar, vendo as coisas acontecer. Agora eles vão fazer o que Jesus está fazendo, vão ser cooperadores da obra, vão arregaçar as mangas, vão colocar a mão no arado. E Jesus então os envia em missão. Essa aqui que nós estamos vendo já é a segunda missão dele. Essa tarefa ficou conhecida, aliás, a outra tarefa ficou conhecida como a missão dos 70. Foram 70 irmãos enviados nessa mesma estratégia de 2 a 2. Nessa altura, o comprometimento com Deus, o comprometimento com o pastor Jesus e o comprometimento com a obra já era total, né? A missão dos 70 foi o início daquele chamado que Jesus fez lá no começo, quando nós lemos o texto. Agora Jesus está enviando, mas quando Jesus falou: vinde após mim e os farei pescadores de homens, foi o chamado dele: vinde após mim e os farei pescadores de homens. Chegou a hora, já não dá mais para ficar só ouvindo, não dá mais para ser passivo. Tem um momento que chega de ser crente que não faz nada, chega dessa passividade de só ouvir, leva a quê e onde? A que lugar nós vamos chegar? A lugar algum, porque dentro do processo, uma vez é chamado, trabalhado, visto, aprende, agora vai. Está na hora de ser cooperador, está na hora de: pastor, o que tem para fazer? Pastor, qual o ministério? Pastor, eu preciso trabalhar. Pastor, preciso me levantar, estou morrendo. Porque aquele que não se levanta morre. É o que nós estamos observando, inclusive, na sexta-feira, conversando com alguns irmãos até em gabinete pastoral. Alguns fizeram
alguns comentários, não estou lembrado, mas vamos dizer assim, atrofia, morre, enfim, aquele que não trabalha. Mas depois dessas experiências de Jesus preparou os 70 e enviou, depois dessa experiência, irmãos, nunca mais eles pararam. Isso não é o exemplo a ser seguido? Óbvio, porque o discípulo que caminha e depois para, morre. Qual é o sentido de ser crente sem ser útil na obra, irmãos? Qual o sentido de ser crente sem ser útil para aquele que nos chamou? E eles cresceram, os discípulos cresceram e cresceram muito. Então veio a perseguição em Jerusalém. A Bíblia diz que todos os seguidores de Cristo saíram de Jerusalém, saíram da cidade, ficando somente os apóstolos. Os apóstolos permaneceram, mas aqueles que foram se convertendo, não tinha ainda uma estrutura, eles saíram. Mas, que coisa linda, eles saíram de Jerusalém, mas onde eles foram, eles levaram o Evangelho, continuaram trabalhando, pregando o Evangelho. A cidade, teoricamente, entre aspas, ficou vazia dos seguidores. Não chega a ser esse radicalismo todo, nem esse exagero todo. Mas a cidade, muitos saíram por causa dessa perseguição que teve em Jerusalém. Na linguagem atual, nós diríamos que a cidade ficou vazia dos crentes, né? Que ficaram somente em Jerusalém os pastores, que são os apóstolos aí. Os discípulos cresceram tanto, esses discípulos que eu me refiro são os apóstolos. Os discípulos cresceram tanto, que agora já estão sendo chamados de apóstolos. Já não são mais discípulos. Foram chamados para serem discípulos, mas agora, a vida de relacionamento com Deus cresceu a ponto de receber, olha para mim, patente. Irmãos, o que é uma patente? Ninguém tem autoridade por ter patente, por ter alguma patente. Não é patente que dá autoridade, é santidade. Patente dá poder. Vai, vem, faz, para, chega. Pode dar poder. Agora, autoridade, não. Autoridade precisa de uma envergadura moral. Autoridade precisa ter relacionamento com o Criador. E quem está distante consegue essa envergadura moral como para servir a Deus, se está distante? E eles cresceram tanto, a ponto de não estarem mais intimidados com a ameaça. Houve perseguição, sim, mas as ameaças já não tinha grandes expressões. Claro, obviamente que ameaça é ameaça. Mas Pedro e João foram pegos nessa perseguição. Foram pegos, levados para o Sinédrio. O Sinédrio era eram os legisladores, ou os juízes, melhor dizendo, da época. Eram 72 anciãos que julgavam as causas da nação. Não sei se juntavam os 72 de uma vez só, mas eles foram levados para o Sinédrio e ali foram açoitados e proibidos de continuarem pregando o Evangelho. Lembra que a perseguição chegou, os crentes saíram, mas e os apóstolos e os pastores? Ficaram. Eles não saíram. A reação desses homens, irmãos, presta atenção que isso aqui é coisa muito linda. A reação desses homens, Pedro e João, foi fantástica. Foi fenomenal, foi estupenda, incrível, maravilhosa. Foi algo que ninguém jamais no mundo poderia esperar. Acho que nem eles. Porque os apóstolos estavam presos. E o sacerdote mandou chamá-los para estarem diante deles como autoridades. Eles estavam diante do sacerdote como autoridade. Eram juízes da época. E o texto diz assim, ouça, chamando os apóstolos, quer dizer, o Sinédrio, né, os anciãos, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Pedro e João foram presos. Pedro e João foram advertidos verbalmente e depois foram intimidados com atitude, com açoites e depois liberados. Nessa época dava-se 39 açoites porque o limite eram 40. Então provavelmente eles receberam os 39 açoites que era de praxe.
Essa tinha sido as primeiras experiências de Pedro e João em sofrer por amor a Jesus. Tem gente que pula fora quando está sofrendo por amor a Jesus. Não é para pular fora. Porque se você pular fora da cruz, vai arrumar outra. Irmãos, tem que ter uma cruz. Senão não faz sentido. O que jamais se imaginava era que Pedro e João fossem sair daquele tribunal felizes. Pô, dá um coro nos caras. E agora eles estão de lá felizes, tem coisa errada aí? Não é possível. Se regozijando. Vem cá, estão tirando força de onde? O que houve? Afinal de contas, eles foram açoitados. Por que essa alegria? Irmãos, no mínimo é estranha. Por nosso padrão, por nosso pensamento, por nosso raciocínio, pela nossa lógica, pela nossa intelectualidade, por um ser equilibrado. Esses caras estão malucos. Recebe 39 açoites, cada um deles, e agora estão alegres? Eles saíram dali felizes e se regozijando, por saberem que a vida deles, agora eles tinham, certeza, a minha vida está nas mãos de Deus, porque eu estou sofrendo igual o meu Senhor, estou incomodando igual o meu Senhor, estou pregando o Evangelho igual o meu Senhor, agora eu estou parecido com eles, estou sofrendo até igual a eles. Isso é ser discípulo, isso é ser crente, é isso que o mundo espera de você. Onde é que nós estamos? Eles saíram dali felizes, se regozijando, por saberem que a vida deles estava de fato e de verdade sendo usada pelo poder de Deus, estavam cheios do Espírito, eles tiveram a certeza de que agora sim eu sei que a minha vida está incomodando o inferno, como a vida do meu Senhor está incomodando o inferno. Mas tem crente que faz conchavo com o inferno, não incomoda, esse aí, deixa ele, esse aí, desculpa a expressão dos antigos, nem fede nem cheira. Mas eles tiveram certeza, naquele momento dos açoites, 1, 2, 3, 4, que eles estavam se sentindo servos úteis nas mãos do Espírito Santo. Eu creio que possa ter vindo na mente de Pedro e de João o pensamento, naquele momento dos açoites, assim como meu Senhor foi perseguido, que estava fazendo a vontade do meu Pai, eu também estou. Eles agora estavam vivendo a mesma situação do seu mestre. Não, nós não vamos sair de Jerusalém, o nosso lugar é aqui em Jerusalém. O pensamento deles pode ter sido mais ou menos assim: se Jesus, para fazer a vontade do Pai, teve de sofrer, e se nós também estamos sofrendo, é porque nós estamos conseguindo fazer a vontade do Pai. Literalmente, já não eram mais pescadores, literalmente já não eram mais discípulos, literalmente tinham patentes, autoridade espiritual. Não tinha mais conchavo com o demônio, com o inferno, com nada errado nessa vida. Não tinha nada que pudesse acusá-lo na sua mente, porque a vida era de Jesus. Esses rapazes cresceram. Não era mais aquele Pedro que diante de um confronto recuou e negou o Senhor 3 vezes. Não, esse Pedro não vai mais negar a Jesus, ele vai morrer por amor ao Senhor. Agora é um Pedro maduro, agora é um Pedro forte. De onde que surgiu esse Pedro maduro? De onde que surgiu esse Pedro forte? Agora era um homem, Pedro, homem com H maiúsculo, homem de verdade. Enfrentou o tribunal, enfrentou autoridades, enfrentou os açoites. Como servos do Senhor Deus, eles estavam felizes. E eles estavam felizes porque eles tiveram a certeza de que a vida deles estava sendo usada de fato e de verdade por Deus. Eles já não eram mais aqueles crentes frios, novatos, perguntando a Jesus um monte de coisas sem entender até a resposta de Jesus. Literalmente eles eram outras pessoas, porque cresceram espiritualmente. Depois dessa dura que eles levaram, depois dessa palavra de advertência, de que eles estavam proibidos de falar de Jesus, depois dos açoites, qual foi a decisão deles? Irmãos, qual foi a decisão? Depois que pegam eles, são 39 açoites, qual foi a decisão que eles tomaram? No dia seguinte, o que aconteceu no dia seguinte? Lá estavam eles, Pedro e João, todos os dias, no templo, de casa em casa, ensinando e pregando a Jesus, o Cristo. No dia seguinte,
Se você quiser, você tem desculpa para não servir ao Senhor. Porque nem os açoites e ameaças puderam parar esses homens. Mas se você quiser, a chuva, uma dorzinha de cabeça, um mau humor, um cansaço, é o suficiente para dizer, hoje eu não vou à casa do Senhor. É o suficiente para dizer, eu não vou servir ao Senhor. Eu não vou trabalhar, sabe por quê? Eu ando muito cansado. Vou deixar para outro. Se você quiser, você tem todas as desculpas lícitas possíveis, menos para o seu Deus, que Ele está te esperando. Para que você arregace as mangas e faça a obra dele produtiva, possa fazer a obra dele crescer. E isso só se consegue com maturidade espiritual. A maturidade desses homens era outra, a vida era outra, a fé era outra. Aqueles homens cresceram na fé. As fraldinhas espirituais haviam ficado para trás, as caquinhas já não existiam mais. Não eram mais bebezinho na fé, não eram mais criança em Cristo. Eram homens maduros, responsáveis, gigantes espirituais. Chegaram à estatura de varão perfeito. O que é a estatura de varão perfeito? Estou pronto para morrer pelo meu Senhor. O que mais importava para eles era o seu Deus, era Cristo, e não o conforto pessoal. O que mais importa para você? O conforto. Porque alguns até servem a Deus, no dia do culto vem para prestar o culto e servir a Deus. Eu quero fazer a pergunta, como que consegue fazer isso? Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Literalmente, viver para Cristo, viver para a obra de Cristo era o alvo daqueles homens. O mimimi já não fazia mais parte deles, a criancice já havia acabado. Chegou a época da responsabilidade, o amor pelo seu Deus cresceu tanto que importa a obra de Deus mais do que eu penso ou o que eu acho. Aquele medo de confronto que eles foram submetidos, que Pedro negou, mas agora não, esse medo de confronto acabou. Não existia mais. Nos dias de hoje o confronto seria mais ou menos assim: e aí, Pedro, você é crente? E a resposta de Pedro também seria mais ou menos assim: sou, claro. Você não é não? Eu sou, e você? Seria mais ou menos assim. Confrontar também. Já que você quer confrontar, também vou te confrontar. E aí, Pedro, você é crente? Eu sou, e você é? Irmãos, não dá para servir a Deus vindo aos cultos uma vez por mês. Não dá para servir a Deus acreditando que um domingo, 2 horinhas, seja o suficiente para te preencher espiritualmente. A caminhada que eles haviam iniciado com Cristo, quando eles ainda eram pescadores, já haviam se passado aproximadamente 4 anos. Essa caminhada foi levada muito a sério. Desde que tudo começou, 4 anos já haviam se passado, 4 anos de dedicação, 4 anos de entrega, 4 anos buscando a Deus, 4 anos intensos na vida com o Senhor foram transformados. E curiosamente, de 93 para 94, em um único ano, Deus me tirou daí e me colocou aqui. Para dizer que quando toma posição, Deus também toma posição para a nossa vida. Essa caminhada foi levada muito a sério, porque agora eles estavam dando frutos para o seu Senhor, agora estavam sendo servos úteis na mão do Espírito Santo de Deus. Homens capazes de viverem o sofrimento por amor a Cristo sem recuar e sem reclamar. Homens que estavam vivendo a experiência do sofrimento com regozijo. Homens talhados, capazes de carregarem cargas que antes seriam impossíveis. Eles experimentaram um crescimento espiritual maravilhoso em aproximadamente 4 anos. Quantos anos você tem de crente? A trajetória de crescimento pode ser contada mais ou menos assim: Pedro e João saíram da posição de pescadores para discípulos e depois apóstolos. Crescente. Naquela altura do campeonato, quando o Senhor Jesus já havia ressuscitado,
ascendido aos céus, deixado a igreja sob a responsabilidade deles, não havia mais tempo a perder. Não havia mais tempo para a criancice. A obra de Deus estava exigindo seriedade. Quero lembrar a vocês, irmãos, que a perseguição em Jerusalém fez com que muitos irmãos que moravam na cidade saíssem, fossem embora. Mas eles, os apóstolos, não saíram, continuaram firmes, mesmo com a perseguição. Para mim só existe uma explicação, e eu quero mostrar biblicamente isso. Para mim só existe uma explicação para eles terem continuado em Jerusalém, em meio à perseguição, em meio à tribulação, em meio ao perigo até de morte. Para mim só existe uma explicação. É claro que a gente pode até descobrir outras, né? Óbvio, claro que isso existe. Mas nesse momento, eu vejo uma explicação. Presta atenção nessas palavras. Crescimento não acontece por processo natural. Naturalmente eu vou crescer espiritualmente. Não, isso não existe. Crescimento não é espontâneo na vida de ninguém. Todo crescimento espiritual tem que ser fruto de uma intencionalidade. É algo assim, focado, é intencional. Todo amadurecimento da fé que uma pessoa possa ter em Cristo é realizado através de sacrifício. Se não tem sacrifício, esquece, não tem crescimento. Nenhum ser humano crescerá na fé, nenhum ser humano amadurecerá espiritualmente, se ele não se doar em sacrifício para o seu Senhor. Você sabe por que Pedro e João se regozijaram com os açoites? Resposta, porque eles cresceram na fé, lógico. Mas eu diria que existe ainda algo mais que deu esse crescimento para eles. No capítulo 5 de Atos, nós não vamos abrir, só vou mencionar. No capítulo 5 de Atos, nós vemos Pedro e João sendo açoitados. Foi o texto. E saindo daquele tribunal de tortura, felizes e se regozijando. No capítulo 5. Mas no capítulo 3, nós vemos Pedro e João na prática de uma vida de oração. A hora nona era a hora da oração de Pedro e João. A hora nona é 3 horas da tarde. Eles iam para o templo orar todo dia. Então, o que foi que trouxe tônus, vigor, força na vida desses homens? Orar e servir. No capítulo 5, nós vemos atitudes maduras diante do sacerdote. Pedro já havia vivido uma experiência de negar ao Senhor 3 vezes, e a Bíblia fala que Jesus, quando cruzou o olhar com ele, ele saiu dali para chorar amargamente. Será que Pedro iria chorar amargamente de novo? Não, não era mais o mesmo Pedro. Por que não era o mesmo Pedro? Porque no capítulo 3, nós estamos vendo sacrifícios, entrega, oração. No capítulo 5, nós vemos Pedro e João sendo firmes diante de uma circunstância difícil. E no capítulo 3, nós vemos a raiz dessa firmeza, a oração, a vida com Deus, o sacrifício. É importante dizer que Pedro e João, como pastores da igreja, estavam cumprindo o seu papel de terem uma vida com Deus. Pedro e João cresceram na fé, e a igreja de Pedro e João, a igreja deles, cresceram no mesmo fluxo. A igreja de Pedro e João só veio a crescer porque os membros daquela igreja cresceram. Escuta, só vieram a crescer grande porque os membros cresceram espiritualmente. A igreja só cresceu do lado de fora porque os membros cresceram do lado de dentro. A igreja bombou porque os membros daquela igreja estavam bombando. O poder de Deus só desceu porque as orações dos pastores e da igreja estavam subindo. Pedro e João estavam fazendo o papel deles de terem uma vida com Deus. E a igreja também estava fazendo o papel dela de ter uma vida com Deus. A igreja arregaçava as mangas e trabalhava. A igreja de Atos não era uma igreja passiva, mas uma igreja forte, uma igreja vigorosa. A igreja de Atos entrou para a história como uma igreja poderosa, em crescimento. Até o capítulo 5, gente, que curiosidade, até o capítulo 5 de Atos, as palavras usadas é que crescia, a palavra usada era crescer, crescimento. No capítulo 6, não fala de crescimento, crescia o número de discípulos. No capítulo 6 diz que multiplicava. Por que no capítulo 6 fala que multiplicar? Porque multiplicar é mais do que crescer. No capítulo 6 a igreja está explodindo.
porque o crescimento já era absurdo e fantástico. A igreja se tornou uma igreja poderosa na época, porque a igreja trabalhava e servia, e fazia sacrifício, e orava. Alguns perderam suas propriedades por causa da perseguição, mas o texto bíblico fala que eles saíam com alegria, pregando o evangelho a todos. Eu fico pensando, meu Deus, perderam as propriedades e saíam pregando com alegria. Será que nós temos essa maturidade? Será que nós estamos prontos para isso? Ou quando perde R$10 já se desespera? Jesus parece que... Bom, eu falei R$10 a propósito, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Jesus parece que expressou uma certa preocupação com essa questão de trabalhadores na sua igreja. Uma curiosidade que me chamou a atenção foi logo na primeira missão, Jesus envia, aliás, essa foi a segunda. Logo nessa segunda missão, Jesus envia os discípulos e faz uma advertência. Qual foi a advertência que ele fez? Está no texto que a gente leu, né? Olha só. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Não sei se Jesus estava enfrentando esse problema da falta de trabalhadores na sua igreja, na época, ou se ele já estava falando profeticamente. Eu não saberia dizer. Mas independente do que seja, esse problema da falta de trabalhadores, isso não é um probleminha desprezível e qualquer, por um motivo muito simples. Irmão, sua atenção. A falta de trabalhadores parece ser algo inócuo, sem expressão, não faz tanta diferença. A obra de Deus é o único, ou a igreja, a obra de Deus, é o único instrumento capaz de dominar as ações do inferno e dar esperança aos homens. A igreja é o único instrumento, a igreja é uma agência de Deus plantada nesse universo. Se a igreja falhar, não tem outra saída. No Apocalipse, Jesus fez uma declaração de que se tivesse alguma igreja que viesse a ser morna, ele estaria vomitando. Igreja morna é aquela igreja cuja aparência que está tudo bem, com aquela sensação de saúde. É a igreja que não está fria, claro, está morna. O morno é o falso quente. É a aparência de quente, mas não é quente. O morno preocupa porque ele não reage. Está a um passo de ser frio. É aquela igreja que vai, não vai, chove, não molha, ata e não desata, tem tudo e não tem nada. Parece, mas não é. É aquela igreja que precisa acordar do seu estado antes que seja tarde. Antes que seja tarde para a igreja, acordar antes que seja tarde para nós individualmente, antes que seja tarde para as pretensões do Espírito Santo com a igreja, temos que acordar. Irmãos, eu preciso fazer uma confissão essa manhã como pastor. Não é pecado. Uma confissão que não é pecado, mas é uma confissão de estado, uma confissão do que está acontecendo em Nova Cidade, antes que não dê mais tempo para falar. Nova Cidade não diminuiu a sua membresia, não. Nova Cidade não diminuiu as suas entradas financeiras, não. Nova Cidade está com a mesma receita, Nova Cidade tem a mesma quantidade de povo, mas Nova Cidade não tem a mesma frequência nos cultos. O povo não está vindo para a igreja. Os ministérios têm trabalhado sem folga de pessoal. As pessoas estão se desdobrando para atender. O número de trabalhadores está defasado. A gente não está conseguindo estabelecer mais ministérios. A quantidade de pessoas arroladas como membro é o mesmo, mas os cultos estão vazios.
Hoje, está melhor um pouquinho. Olha para mim. Onde estão os adoradores dessa igreja? Onde estão os servos? Eu posso te garantir uma coisa, não é pecado do pastor, tá? Não é. O pastor está reagindo. Não tem um dia que eu não acordo 5 horas da manhã, independente da hora que eu vou dormir. Eu tenho dormido entre meia-noite e 1 da manhã. Eu tenho dormido entre 4 e 5 horas por dia. Estou sendo sustentado pela graça de Deus. Isso foi antes de ontem, o outro dia que eu não sei o que é antes de ontem. O que é antes de ontem? Antes de ontem? Transantonte. Então foi em Transantonte, em ontem, antes de ontem, em ontem e hoje. Mas estou aqui, de pé. Não tem desculpa para cansaço, irmãos. Se eu quiser, tem. Se eu quiser, eu tenho. A hora que eu vou dormir, Senhor, já tem 3 noites que eu vou dormir, agora não tem isso. Eu não vou me acariciar e dizer, tadinho do pastor Camp. Deixa ele descansar um pouquinho. Existe uma obra para ser feita nesse lugar. E eu preciso de gente comigo. Onde estão os adoradores de Nova Cidade? A membresia é a mesma. Não temos perda de pessoal no hall de membros. Mas a frequência dos irmãos nos cultos como um adorador. A frequência dos irmãos para estarem aqui adorando o seu Deus e a presença de trabalhadores na seara está preocupando. O sinal amarelo acendeu nesse templo. O sinal de atenção está aceso nessa igreja. Onde estão os adoradores e onde estão os trabalhadores? Que a gente fala, pede e estão todos, ou muitos de braços cruzados, podendo servir. E eu digo uma coisa, irmãos, eu tenho visto pessoas que poderiam servir que não servem. A vida desce. Não tem ninguém que não seja útil para Deus e diga, eu poderia ser útil para Deus, mas eu não quero. O que vai acontecer com essa vida? Se você não está, vamos dizer assim, contribuindo com a obra de Deus, sendo útil com Deus, então, a sua vida não faz sentido de viver. Você quer viver para comer, beber, dormir, receber 13º daqui a pouco, fazer umas compras, viajar? É isso. Descansar, dormir, ver Netflix. Bombar no Facebook, fazer postagem e querer que tenha 1 milhão de curtição, curtir, caraca, bombei essa semana, e se não curtir fica de mal com o irmão, vem cá irmão, por que você não curtiu aquilo que eu postei? Ridículo. Existe algo mais sério na vida que isso, irmãos, pelo amor de Deus. O tempo que você dá para o Facebook, dá para Jesus, para ver se não vai mudar a tua vida. Eu tomei essa decisão na minha vida. Preciso de gente comigo, amparando essa igreja. Ai, tadinho de mim, chega disso, chega de mimimi. Onde estão os adoradores dessa igreja e os trabalhadores? Eu vou mostrar para você aqui o número de ministérios que eu quero colocar, porque Deus tem ministrado sobre mim. Estou atado. Estou atado. Mas são todos que estão passando por isso? Não, claro que não. Temos irmãos aí que estão se oferecendo a fazer além do que pode e eu estou impedindo. Pode ter certeza disso. A outra questão é tapar o sol com a peneira. Aproveita o momento de vir ao culto e trabalhar para o Senhor. Eu não sei se isso é possível. Não, eu sei, não é possível. Ou a gente oferece tudo, ou então estou oferecendo um pedaço. Dá para oferecer um pedaço? Sinceramente não dá, irmãos. Na semana passada, o irmão Saulo está aí? Irmão Saulo. Semana passada, o irmão Saulo da Tamires falou para mim assim, pastor, eu quero abrir uma neve de grupo na minha casa. Eu falei, como assim? Você já tem uma neve de grupo na sua casa? Não, pastor, eu quero abrir um na quinta-feira, eu tenho lá na terça. Eu falei, não, claro que não.
Pastor, dá. Pô, quinta-feira eu estou lá assim mesmo. Eu quero, eu já falei com a minha esposa, a gente vai abrir um grupo na quinta-feira. Eu falei, não vai. Não é assim que funciona. Você já tem uma neve de grupo e pronto, acabou. Não vou abrir, não vou permitir. Está ali o irmão ali, ó. Ao vivo e a cores. Não são todos o recado que eu estou dando, mas é porque a igreja está esvaziando, irmãos. O hall continua o mesmo, a receita é a mesma. Será que eu quero dinheiro na igreja? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu quero você, não quero o seu dinheiro. Eu quero que você seja fiel a Deus em tudo. Não são todos, mas a igreja está passando por um vale, que não é financeiro, mas um vale de ausência de adoradores para adorar o seu Deus aqui no templo. E de ser trabalhador na seara. Porque estamos trabalhando sim, mas sacrificados. Porque está faltando trabalhador. Rogai ao Senhor da seara para que enviem trabalhadores para a seara. Recebi uma mensagem de Paulinho da Ótica. Está lá. Paulo Soares. A mensagem foi exatamente essa que eu vou acabar de ler, vou começar a ler para os irmãos. Também, pastor, observo que muitos que estavam conosco lá na igreja, agora não os vejo mais. Não sei se existe um ministério atento a isso para te ajudar. Caso não tenha, acho que seria bom um ministério atento a isso, para ligar, visitar, buscar essas pessoas. Se todos estivessem numa neve, seria mais fácil acompanhar. Mas os que não estão, fica difícil saber onde eles estão. Eu acredito que você tenha percebido isso também. Bom, pelo menos eu acho. E o que pode ser feito, irmãos? A igreja precisa crescer em quantidade e em qualidade. Mas ela só vai ter esse crescimento se os membros dessa igreja crescerem espiritualmente e colocarem a mão no arado. Irmãos, é impossível, eu vou crescer espiritualmente e não faço nada. Não conecta. Eu vou te mostrar por quê. Isso não conecta. Não tem sentido, não faz sentido, não funciona. Nós temos membros de Nova Cidade de tudo quanto é jeito. Pessoa que só vem na ceia, pessoa que vem de 15 dias, tem gente que vem de mês em mês ou mais de mês, tudo quanto é membro. Nós precisamos acordar. Porque o inferno progride, o inferno não para, e a igreja cruza os braços. Irmãos, não podemos. Irmãos, pelo amor de Deus, não estou falando com ninguém específico nesse santuário, ok? Pelo amor de Deus. Porque já teve gente que saiu daqui, que eu preguei uma mensagem aqui, depois de uns 8 meses, tentei falar por telefone, não conseguiu, ligou para mim e explicou por quê, por causa de uma mensagem que eu preguei aqui. Irmãos, eu sou João Batista. Eu vou pregar contra o pecado nesse lugar. Eu tenho o espírito de João Batista. Eu não faço conchavo, nem tenho rabo preso com demônio. Por isso que eu peço orações do irmão, para manter o seu pastor de pé. Porque o que eu posso fazer, eu estou fazendo. E você? Você está fazendo o seu melhor? Você está botando a mão no arado? Você está acordando? Desperta, ó tu que dormes. E Cristo te iluminará. Às vezes a gente faz uma coisinha, acha que está fazendo muito para Deus. Ah não, isso aqui já que eu faço, já está bom. Eu sei que eu já contei isso aqui, mas é bom lembrar, porque encaixa com a mensagem, eu vi na minha memória agora. Uma vez quando foi montar uma festa, lá na Nova Vida do Alcântara, a pastora Dulce estava com os pastores e os diáconos, e colocou no quadro todas as barracas que precisavam de assistência. Eu não lembro nem mais o que eu estava não. Barraca do milho. Bota aí, barraca do milho do pastor Campos. Por quê? Quando a pastora falou barraca do milho, eu fiquei esperando. Ninguém se manifestou. Bota aí, barraca do milho do pastor Campos. Ok? Bom, irmãos, aqui nós temos a barraca do churrasquinho. Ué, pastor? Não, pode botar aí, pastor. Tá bom, barraca de churrasquinho.
força-tarefa. Ô pastor, chega, não pode. Pastora, dá, pode contar que dá. Eu posso botar, mas chega, para o pastor Campos não vai botar mais nada. Sabe por quê? Porque ninguém se apresentou. Esse é o meu espírito, irmãos. Eu estou em ponta de batalha, eu estou lá na frente. Se sangrar, faz parte do processo. Mas irmão, faz beicinho. Por quê? Porque teve problema com o outro, vai lá e resolve, irmão. Não é batendo nele não, é pedindo perdão. Mas lá e resolve. Temos que deixar de ser criança. Precisamos parar com a nossa infantilidade. É essa que faz a grande diferença quando a gente cresce em Cristo. A gente para de olhar para a pessoa e olha para o Senhor. A criança em Cristo é mimimi. É o irmão, mas o adulto em Cristo não é o irmão nem é mimimi, é o Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor está no controle. A nossa igreja precisa crescer em quantidade e em qualidade. Mas ela só vai ter esse crescimento se os membros crescerem espiritualmente e colocarem a mão no arado. Aqueles discípulos que nós estamos tratando aqui, Pedro, André, Tiago e João, em 4 anos de conversão eles já estavam prontos para sair mundo afora e fazer a obra de Deus. Aqueles discípulos em 4 anos de acompanhamento, em 4 anos de discipulado, estavam bombando. O crescimento da igreja depende de alguns elementos. Presta atenção. Depende do crescimento espiritual pessoal. Depende de compromisso com a obra. Quem não tem compromisso com a obra não cresce. Não cresce. Porque é aquele egoísmo, é aquela coisa de que estou cansado, é aquela coisa de que não posso, é aquela coisa que não dá. São as desculpas que nós damos. Depende de responsabilidade que temos que ter com o nosso irmão. Não foi isso que Caim falou para Deus, em afronta a Deus? Deus falou assim: Caim, onde está Abel? Ele tinha matado o irmão. Arrogantemente, ele diz: e eu tenho que ser tutor do meu irmão? Eu que tenho que cuidar do meu irmão? Sim. A Bíblia fala que se o teu comer leva o teu irmão a pecar, não coma. Mesmo que seja lícito, mas para ele não é. Se o teu beber escandaliza o teu irmão, então não beba. Porque para ele é escândalo, então não faz. Então eu tenho que ter preocupação com o meu irmão. Eu tenho que cuidar do meu irmão? Sim, isso é a obra. Eu não cuido do meu pé, do meu cabelo, da minha mão, do meu olho. Eu não cuido do meu corpo. Então quem é que vai cuidar do corpo? É o corpo. Você está cuidando de alguém? Irmãos, precisamos ter o anel discipulado nessa igreja. Eu estou amenizando a questão das confissões, porque os irmãos talvez não estejam tão maduros quanto deveriam estar, ou que poderiam estar, não sei. Isso é normal. Eu estou forçando uma barra em cima da igreja. Os olhos precisam abrir, pastor. Então estou abrindo os meus olhos. Então vamos fazer um anel discipulado. O que vai ser o anel discipulado? O anel discipulado é para cuidar do seu discipulado, é cuidar da sua vida espiritual. Saber como foi a sua semana, saber se você está orando, se está lendo a Bíblia, se está vindo nos cultos. Irmãos, nós precisamos disso. Olha, o mês passado nós acabamos de ler no nosso anel de grupo, lemos o Novo Testamento todo, fizemos a leitura. Quando nós acabamos de ler o Novo Testamento, eu a propósito, não falei com ninguém para ler nada. Não lê nada. Deixei rolar. Quinta-feira, no nosso anel de grupo, eu perguntei se alguém está lendo Bíblia. Pastor, está difícil. Aí eu disse para os irmãos, sabe o quê? Irmãos, até para mim ficou difícil. Que incrível. Como que uma responsabilidade ajuda a gente a andar? É um anel discipulado. Que precisamos colocar nessa igreja para alavancar a igreja, para te ajudar a crescer. Confissão, deixa para lá. Pastor, vai abrir mão da confissão? Não, claro que não. Mas à medida que você vai crescendo, você vai sentindo naturalmente o processo. Porque aí nós vamos trabalhando com os líderes, para que as pessoas possam, aos poucos.
Porque viu o que Yoshi e Luana falaram aqui? Você acha que é fácil uma pessoa chegar aqui e falar que é mentirosa? Que tem essa fraqueza? Pelo amor de Deus. Só sendo tratado. E a esposa falar também. Que o problema dela é ficar falando 1 hora de reclamando do marido. Você acha que é fácil fazer isso? Como ela disse, eu posso ter essa desculpa por causa da mentira dele, eu falo. Mas claro que não é isso. É porque essa é a postura. Mas é isso que está acontecendo? Irmãos, graças a Deus. Graças a Deus. Isso é história do passado. Pode acontecer? Claro que pode, lógico. Porque é tendência. Mas o que nós estamos vendo são pessoas que já agora, ela está conseguindo controlar a sua fala, a sua língua, ele está conseguindo controlar a sua mentira. Irmãos, são esses 4 elementos. Caso falte algum desses requisitos, os efeitos negativos irá refletir na igreja e na vida espiritual do irmão. Nós precisamos crescer e amadurecer para cumprirmos o propósito de Cristo em nossas vidas. São 4 requisitos que levam os membros a crescerem espiritualmente. Olha, frequentar os cultos com fidelidade. Olha aqui para mim. Frequentar os cultos com fidelidade. Escuta, olha, vida coletiva. Temos que ter vida coletiva. Lógico. Vida individual com Deus. Lógico. Se existe a vida corporativa, existe a vida individual. Se tem a vida coletiva, tem a minha vida individual de oração com Deus. Está envolvido em ministério, como o Senhor Jesus falou. Temos que orar ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores para a Seara. Então Jesus falou isso por quê? Porque a igreja é a única esperança do mundo. E se não tivermos os trabalhadores para alavancar a igreja, quem vai fazer isso? E participar do anel discipulado, que é cuidar do irmão. Quando falha na vida do irmão um desses itens, a sensação que ele vai ter é de vazio e desânimo. Vai ter uma sensação de que está faltando algo na sua vida. Pensa comigo, galera do louvor, segura aí. Pensa comigo, é possível haver plenitude quando algo está incompleto? Se você se sente incompleto, a igreja está incompleta. Se você espiritualmente sabe que não está dando o que você pode dar, então a igreja está falhando. Os irmãos que não atendem completamente a obra, que falham em servir a Deus com sua vida, vai sentir os efeitos negativos de desânimo, falta de força, desinteresse. Como um discípulo pode ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de força, se ele está em falta com o seu Deus, se ele não cumpre o seu papel diante do seu Senhor, se ele está vazio? Quando faltam trabalhadores para a igreja do Senhor, e os trabalhadores não se apresentam, esses irmãos estão desonrando a Deus. Estão desonrando ao Deus que adora. Ou você acha que isso é um pedido do pastor? É o pastor Camp que está pedindo, eu vou servir ao pastor Camp. É o pastor Camp? Você acha que você está servindo ao pastor Camp? Quando eu passei por aquele aperto em Trindade, que o pastor Haroldo, ao invés de chamar, o pastor Camp chamou outro. Quando eu vivi esse aperto, em momento algum eu me levantei contra o pastor. Em momento algum. Eu dizia para mim mesmo, quem é o dono da minha vida? É Deus. Ele é o meu dono. Ele é o meu Senhor. Somente estar nos cultos não preenche. Somente orar em casa não preenche. Somente trabalhar na igreja não preenche. Somente estar no discipulado não preenche. Precisamos estar em discipulado. Uma pessoa pode preencher esses 3. Olha, está no culto, ora em casa, trabalha na igreja. Não está em discipulado, não preenche. Sabe por quê? Faltou relacionamento. Faltou relacionamento, faltou contato. Incrível. Não preenche. Isso, eu já falei com os irmãos, já até anos atrás, se é que eu posso dizer isso, quando eu li o livro Igreja Simples, nós tratamos desse assunto. Tem que ser o pacote completo. Se cumprir 3 requisitos e deixar um de fora, vai entrar em pendência espiritual. Viver somente para si não traz alegria íntima, pessoal, né? Óbvio, íntima é pessoal. A alegria do crente não está fora da igreja. A alegria do crente, como crente, está no seu suor de servir a Deus.
Servir a Deus tem que ser no sacrifício, no esforço, na falta de tempo, no aperto. Escuta, irmãos, servir a Deus tem que ser no sacrifício, no esforço, na falta de tempo, no aperto. Esperar a vida se organizar para dar a Deus o seu melhor. Já melhorou a vida? Já se organizou? Quanto tempo você está tentando e não consegue? Porque isso não é assim que funciona. Eu vou dar tempo para Deus não tendo tempo. O seu melhor será dado para Deus quando você der fruto de sacrifício. Estou cansado, pastor. É assim. Não tenho tempo, pastor. Yes. Estou desanimado. Vamos embora. Eu não estou muito bem não, pastor. Isso aí, meu filho, coloca de pé. Porque nós temos que caminhar acima do que nós achamos, pensamos ou sentimos. É por decisão. Eu decido servir ao meu Senhor, querendo ou não, com vontade ou não. Eu decido a ser servo útil, cansado ou não, com sono ou não. Vou responder aqui, vou trazer as palavras do pastor Jorge Linhares. O pastor Jorge Linhares disse assim: quando alguém levanta Jesus, Jesus o levanta. Que lindo, né? Quando alguém, pensa em você, quando você tomar posição de realmente você levantar a obra de Deus, de levantar a igreja do Senhor, de levantar o Senhor Jesus vai te levantar. Deus quer chamar. Isso aqui foi o pastor Jorge Linhares que falou. Deus quer chamar. Aí o pastor Jorge Linhares disse assim: mas eles não têm tempo. No passado, os crentes, no domingo, viviam para Deus. Estavam no culto pela manhã, faziam um ar livre. Quem conhece isso aí? Conhece? Você conhece? Fazia o ar livre? Os crentes vinham para o culto. Marcava 3 horas na praça, 4 horas na praça, sei lá o quê. Fazia o ar livre, pregar o evangelho, fazer um culto ao ar livre. E à noite voltavam para o culto para adorar o seu Senhor. Outros que não iam ao ar livre, estavam na igreja com ensaio, estavam na igreja fazendo outras coisas, à noite estavam no culto para adorar o Senhor. Era sacrifício? Sim, irmão, sempre foi sacrifício. Quem ia fazer o ar livre não estava no sacrifício? Na segunda-feira não tinha que trabalhar? O trabalho não é moderno, é hoje. Mesma coisa. Sem sacrifício a oferta não é muito valiosa, né? Servir a Deus, irmão, só depende do nível de entrega e de amor que nós temos por Ele. Qual o nível de paixão que você tem por Jesus? Ao nível de dar tudo. Ao nível de não dar nada. Qual o nível de paixão? Bota a imagem da igreja do pastor Bill Hybels. Eu estou com um livro aqui do pastor Bill Hybels, A Revolução do Voluntariado. Essa é a igreja do pastor Bill Hybels. É dessa igreja que tem o maior congresso de liderança do mundo, porque não só o congresso é ao vivo ali, que inclusive o bispo Robson costuma ir, todo ano ele vai, não só é ao vivo ali, como é simultaneamente videoconferência para todos os Estados Unidos e para o Canadá. Depois, esse congresso ele é todo feito, editado, etc. E aí ele viaja ao mundo, esse congresso. É o maior congresso de liderança que existe. É a igreja do pastor Bill Hybels. Eu quero ler o que eu marquei aqui, a página 17. Olha o que diz. Obrigado. Olha o que diz. Toda pessoa que frequenta uma igreja local tem de fazer uma escolha. Ela pode parar o carro no lugar de sempre. Pensa nessa igreja aí, né? Não pensa em Nova Cidade, tá, irmãos? Tá? É nessa igreja aí. Vamos lá. Ela pode parar o carro no lugar de sempre, no estacionamento da igreja, sentar-se num lugar confortável, na sua fileira preferida, assistir um bom culto, conversar com os amigos e depois ir para casa. Essa escolha faz parte de uma bela e tranquila experiência de uma manhã de domingo. Ou ela pode lançar-se em uma aventura, arregaçando as mangas, juntando-se a uma equipe de servos com as mesmas opiniões e ajudando a formar a igreja local pelo qual Deus a chamou para fazer parte.
Será que eu estou sendo exigente? Ou eu estou ministrando a verdade? Como nós podemos resolver esse problema, irmãos? Eu peço ajuda da igreja. Será que você pode me dar alguma ideia, além do que eu já tenho, e me mostrar o que eu ainda não enxerguei? E nós estamos com uma outra situação. Praticamente todos os ministérios estão solicitando voluntários para suprir as carências. E o que nós vamos fazer para entrar com ministérios novos, se os que nós temos estão carentes? Por exemplo, precisamos de ter ministério de visitação, culto no lar. Irmãos, culto no lar é evangelismo, evangelização. É os irmãos que poderiam, gente, é meu aniversário, é a oportunidade que eu tenho de chamar meu pai. Eu vou fazer um culto. Irmãos, arrume pretexto e faça um culto no seu lar. Não faça agora porque a gente não tem equipe. Agora não. Deixa a equipe estar montada. Entende? Eu gostaria de fazer o culto do bebê. Culto do bebê? Sim. Nasceu um bebê. A igreja lá providencia um kit de bebê. E vamos levar esse presente da igreja para o bebê. Mas vai ser um culto, então chama seus vizinhos. Sabe aquela amiga, aquele amigo que quer visitar o seu bebê? Chama, porque nós vamos fazer um culto. E aí entrega um kitzinho, um presentezinho da igreja. E aí vamos fazer o culto do bebê e pregar o evangelho. Podemos fazer isso? Agora não, mas vamos fazer. Evangelismo, olha, 2 pessoas já me procuraram, tem projeto de evangelismo para essa igreja. E uma terceira pessoa atendendo hoje, atendendo sexta-feira. Eu não lembro mais a expressão dela, não sei se disse que está morrendo, está difícil, sei lá, qual foi a expressão que ela usou. Porque a sede, a paixão é o evangelismo. Precisamos acionar isso. SOS Casamento, equipe de boas-vindas aqui na igreja, oficina de costura. Olha essa foi a ideia de Michele Maiato. Cadê Michele? Michele, acho que foi com o esposo também, tá lá Michele, acho que foi junto com o esposo. A gente estava conversando junto. A escola de princesas e heróis. Escola para as crianças, tem um curso para crianças de princesas e heróis. Ensinar a criança, a menina a ser menina. O menino a ser menino, a ser homem. E não essa ideologia de gênero podre que está aí. Pegar personagens bíblicos e mostrar as princesas na Bíblia e os heróis. Gostou? Eu também. O Aneve Discipulado. Se Deus quiser, não demorar muito, nós vamos inaugurar nossa livraria. O curso do Aneve. Nós já temos um curso de ensino pronto e montado. Pelo menos para a primeira etapa. Já está pronto, a apostila pronta e confeccionada. Eu preciso dar uma lida. Em 2019 nós vamos entrar com esse curso de ensino. Irmãos, é isso. A seara é grande e poucos os trabalhadores. Será que preenche? Como diz Bill Hybels, vem no culto e tem uma linda experiência de domingo, de manhã na igreja, conversa com os amigos e vai para casa. Será que preenche? Será que a gente está abastecido? São 4 pontos. Tem uns 4 aí? Eu não tenho? Bota para mim. Os 4 requisitos que levam os membros a crescer espiritualmente. Frequentar os cultos com fidelidade. E no Aneve Discipulado a gente vai trabalhar isso. Ajudar você a ser fiel. Eu não estou dizendo que você não quer, irmãos. Presta atenção. Não estou dizendo que você não quer. Não é isso. Não estou dizendo que você está pulando fora. Mas quero dizer o seguinte, precisa reagir. Frequentar os cultos com fidelidade, que é a vida coletiva. Vida individual com Deus, que é a oração, é a vida individual. Estar envolvido em ministério, trabalhar na obra. Participar do Aneve Discipulado, que é cuidar do irmão. Irmão, gente, uma pessoa que esteja dentro disso aqui, esteja trabalhando isso aqui, eu posso dizer, esse irmão está preenchidíssimo. Está cheio de graça.
Eu quero orar. Vamos chegar agora, galera? A oração nessa manhã, irmãos. Desculpa, Luana, de citar seu nome outra vez, me perdoa. Mas a Luana disse assim: eu poderia ter desculpa. De estar falando, poderia ter desculpa. Eu poderia simplesmente dizer: a culpa é do meu esposo. É verdade. Mas ela entendeu. Cada um tem a sua responsabilidade, independente do outro. Então a minha oração é: Senhor, sonda-me e veja se há algum caminho mau. Sonda-me, tu me conheces. Veja se há algum caminho mau e me revela. Porque eu quero estar pleno, de pé, na tua presença. Eu quero ser um servo útil na seara. Algumas pessoas que nós demos de presente o Aneve de grupo. Pula essa parte. Senhor, envie trabalhadores para a seara. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você dissesse: Senhor, eu quero fazer a minha oração diante de Ti. Eu não sei se você pode dizer isso. E você dizer: eu me arrependo e me conserta. Eu me arrependo e me conserta. Eu me arrependo de não estar sendo útil. Eu me arrependo do pouco que eu estou fazendo, achando que estou fazendo alguma coisa. E eu sei que eu posso fazer mais. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, de não ser fiel nos cultos. Eu me arrependo de não ser fiel na equipe em que eu trabalho. Eu me arrependo de não me colocar à disposição do Senhor para fazer a tua igreja crescer. Eu me arrependo. Eu me coloco em tuas mãos e peço que o Senhor venha a mover sobre mim nessa manhã a água em que eu preciso. Venha saciar a minha sede. Ou venha me dar sede, porque eu não tenho sede. Eu sei que tem água, mas eu não tenho sede para beber. Eu sei que tem comida, mas eu não tenho fome para comer. Me dá sede, me dá fome. Eu quero. Eu não quero ser o mesmo amanhã, depois e depois. Inicia um processo de transformação na minha vida, Jesus. Me ajuda a sair desse estado letárgico, mórbido. Eu não quero ser o mesmo. E quero nesse momento, ó Deus, clamar pelo Geração Vida, pelo Ministério Infantil que precisa de gente, pelo Coral Unidade, que precisa também das crianças estarem lá e os pais darem apoio. Do coral de adultos, temos um coral nessa igreja. Abençoamos o louvor, os obreiros e recepcionistas também precisa. Ó Deus, toma o louvar-te em tuas mãos, o nosso ministério de família, o acolhimento, o nosso ministério de comunicação. Sustenta a cidade jovem, meu Deus. Apresentação de crianças, linguagem brasileira de sinais, o dojo, a nossa ação social, ministério de Déboras, os líderes de Aneve de grupo,
Senhor, e o Aneb discipulado que queremos colocar, desenvolver. Oh meu Deus, fortalece-nos nessa manhã, mexe conosco, o Teu Espírito tem essa autoridade, porque nós estamos dando autoridade ao Teu Espírito, para que o Senhor mova em nós o que nós não estamos conseguindo mover. Queremos não somente de estar de pé, mas queremos estar firmes. Queremos estar de pé, produzindo ao Senhor.